Boa noite, paz do Senhor Jesus. Muito bom estar na presença do Senhor. Eu gostaria de compartilhar uma experiência que eu tenho percebido na minha família. Tenho duas crianças, dois filhos, João Vitor e Lavínia, e eu percebi já há algum tempo atrás que as situações adversas, as nossas dificuldades do dia a dia, do cotidiano, eles acabam revelando um pouco do que tem dentro da gente, do que fica só no campo das nossas emoções, dos nossos pensamentos. E nesse sentido, eu percebi que a crise que estamos vivendo, ela tem revelado um pouco mais de cada um de nós. Aqueles filtros que normalmente nós usamos, pensar duas vezes, aquela ideia de eu pensei, mas não vou falar. Nos momentos de instabilidade, que nós saímos de uma zona de conforto, que não temos controle, tudo isso parece que nos priva de ter esses filtros. E a crise acaba informando muito de quem de fato nós somos. Ela também forma novos hábitos. Eu tenho percebido, a partir das minhas crianças e depois observando um pouco mais fora do ambiente familiar, que essa pandemia está mudando a forma das pessoas se relacionarem, das pessoas pensarem, considerarem a vida, e está transformando. E quando nós olhamos a história, a gente percebe que os grandes eventos, peste negra, a Segunda Guerra Mundial, tudo isso gerou uma transformação no indivíduo, e hoje nós ainda vivemos resquícios da transformação que sofremos. Então essa crise, ela fala do que de fato existe dentro de nós, ela informa quem é de fato o ser humano, ela forma novos hábitos, ela vai moldando a gente a uma condição que é necessária agora, mas que vai transformando dia após dia, e que a gente vai manter e levar isso para algum tempo depois, passando tudo isso que estamos vivendo. Cremos isso no nome de Jesus, esperamos que isso seja breve. Mas eu gostaria de falar com você que é necessário que depois que passar tudo isso, nós precisamos repensar a nossa forma de enxergar o mundo, de enxergar a nós mesmos. O nosso relacionamento com Deus, família, era algo que precisava ser repensado há muito tempo, e foi exatamente neste momento que foi repensada algumas realidades do que é importante de fato. Aquilo que é essencial e que, no geral, nós não damos tanto valor assim, por conta da correria do dia a dia, as nossas muitas atividades, trabalho, estudo e outros compromissos mais, nós vamos passando por cima, sem nos darmos conta do que de fato é realmente essencial e importante. Então a minha oração e o meu desejo é que depois que tudo isso passar, e a partir já desse momento, o Espírito Santo trabalhe na minha e na sua vida, alinhando a nossa vida, como se Deus desse um basta. Olha, as coisas estão desorganizadas, vamos parar e vamos colocar os pingos nos is. Eu penso isso, eu tenho orado e pedido a Deus que isso seja realidade na minha vida, e isso seja também na vida de cada um, o povo de Deus espalhado em toda a terra. Nós começamos uma jornada de reflexão no livro do profeta Abacuque, e o profeta Abacuque, ele está no Reino do Sul, a sua nação se dividiu em duas partes, Reino do Norte, Israel, e Reino do Sul tomou o nome de Judá, e há 7 séculos antes de Cristo, uma grande nação que se torna império mundial da época, a Síria, ela vem e toma cativo, faz escravo o Reino do Norte, ela vai expandindo o seu reinado em toda a terra, e aí, quando chega no Reino do Sul, eles percebem essa ameaça, e o Egito, ele se levanta e tenta impedir essa expansão. O Egito tenta parar essa dominação assíria, e o reino de Judá, onde estava o profeta Abacuque, eles contavam com o apoio dessa grande nação chamada Egito. Mas para a gente lembrar um pouquinho como era viver naquele tempo, o que se percebe são algumas realidades como o caos mundial, tragédia no cenário político, miséria, maldade, opressão, as leis se tornaram corrompidas, mortes em massa, líderes ímpios, tiranos, tempos de grande diversidade, um sentimento coletivo de abandono, aflição, expectativa de livramento, como eu disse,
por grandes potências ou procurando lugares para se apoiar como recurso, como socorro. Também havia uma questão ali com o aspecto religioso. A religiosidade se tornou vazia nesse tempo. O sacerdócio não era tão eficaz, tão eficiente. O povo deixou de seguir a Deus, a sociedade foi se pervertendo e cada vez mais se afastando de Deus. E é interessante que o profeta Abacuque, ele no capítulo 1, ele reclama para Deus essa realidade. Ele chega para Deus e faz um monte de perguntas por causa de seus conflitos pessoais. É um homem honesto, sincero diante de Deus e leva para Deus humildemente essas indagações. E a primeira reflexão que fizemos foi exatamente sobre isso. Abacuque chega para Deus e diz assim: Deus, o Senhor parece indiferente com o teu povo. O Senhor não está vendo o que está acontecendo? E Deus responde para Abacuque: Abacuque, eu estou trabalhando. Eu estou levantando uma nação. Essa nação assíria aí que está chegando é obra minha. Eu que estou usando eles para pôr as coisas no lugar. Essa situação difícil nada mais é do que um corretivo, uma ação disciplinar para que vocês se ajustem. E aí Abacuque fica agora meio que perdido. Deus parece indiferente. Deus agora diz que está trabalhando, mas não é a partir das minhas expectativas. Deus agora é incoerente, usando um povo ímpio, usando situações de extrema calamidade, de extremo sofrimento para corrigir o seu povo. Isso não faz sentido. Deus não se parece com isso. Esse Deus de amor que nos chamou, que nos escolheu, que tem uma aliança conosco, que nos livrou do Egito, que nos trouxe, nos deu essa terra aqui chamada terra, o reino de Israel. Esse Deus não parece o Deus que nós conhecemos, é incoerente. E essa primeira reflexão nós falamos sobre o tema, o Deus que eu quero e o servo que ele espera. Por quê? Porque nem sempre nós vamos para Deus com a nossa posição correta, o nosso devido lugar, tendo consciência, percepção, uma visão de mundo de quem de fato nós somos e quem é Deus. Deus teve que pôr Abacuque no seu lugar. Ponha-se no seu lugar. Você é servo. O reino que eu estou implantando, Abacuque, não tem a ver com você. É muito maior do que tudo isso. Vai alcançar toda a terra. Eu sou o soberano. Eu sei o que eu estou fazendo. E Abacuque decide buscar Deus, decide compreender um pouco mais o que Deus estava fazendo e procurou ser orientado por Deus. No capítulo 1, nós percebemos então essa diferença entre as expectativas humanas e a perspectiva de Deus. Ouça bem, meus irmãos, é fato que todos nós estamos sofrendo, milhares e milhares de pessoas morrendo, e se houvesse a intenção de Deus de ter curado, de ter resolvido isso há uma semana atrás, ele teria feito. Deus é soberano, ele faz o que ele bem quer, do jeito que ele bem entende. Nós é que caminhamos à beira do precipício, nós é que caminhamos em perigo quando nós queremos viver a partir daquilo que temos como expectativa e não a vontade de Deus, não a percepção de Deus. A perspectiva de Deus é o que nos faz estar seguro. Então no capítulo 1 Deus estava dizendo para Abacuque: Abacuque, ainda que você não entenda, ainda que tudo esteja fora do lugar, mantenha os seus olhos em mim, caminhe a partir daquilo que eu estou fazendo, me siga. Era isso que Deus estava dizendo para o profeta Abacuque. No capítulo 2, então Abacuque já entende que existe a realidade de Deus, a perspectiva de Deus e a sua expectativa que estava desajustada. Essa expectativa de que tudo tem que dar certo, de que amanhã as coisas precisam resolver, que aquela grande nação Egito tinha que se levantar e tinha que vencer a Assíria para que a Síria não trouxesse mais dano para o povo de Judá. Essa expectativa de quando é que as coisas vão melhorar, quando as coisas vão voltar ao normal, quando é que a justiça vai correr como um rio, quando que a corrupção, quando que a maldade vai acabar. Essa expectativa era o que Abacuque estava vivendo no capítulo 2, e ele então começa a perceber, porque Deus fala com ele novamente, segunda vez que Deus fala com o profeta Abacuque, dizendo: Abacuque,
O que eu estou fazendo é muito grande, você não vai entender, não tem a ver apenas com o Judá, tem a ver com toda a terra, todos os povos do mundo. E tem duas realidades, aqui a minha e a sua expectativa. Decida o que você quer viver, meu filho. Escolha, porque o justo vive pela fé. Ou você acredita que eu sou soberano, que eu sei o que estou fazendo, que eu estou conduzindo a história segundo a minha vontade, e tudo que eu faço está no mais absoluto controle, ainda que você não entenda, não faça sentido para você, você precisa decidir, Abacuque, porque o ímpio vai morrer, aquele que não se importa com a minha vontade vai perecer, aquele que caminha segundo as suas próprias expectativas, segundo o seu coração que é enganoso, esse não vai estar de pé. Mas o justo viverá. Aquele que com fé acredita, confia e descansa em mim, Abacuque, esse vai viver. E aí, meus irmãos, Deus estava dizendo para o profeta Abacuque: a fé precisa moldar o seu jeito de viver. Entre essas realidades de dois mundos, o reino de Deus e o reino da terra, você precisa escolher, e a sua fé deve moldar o jeito que você vive. É incoerente dizer que você crê em mim e no momento da adversidade você viver como se eu não existisse, como se eu não tivesse ouvidos para te ouvir, como se eu não estivesse inclinado e as mãos livres para te abençoar. É incoerente dizer que crê em mim, mas viver no momento da adversidade como um ateu. Decida, Abacuque. E Deus dá para ele também algumas consequências daqueles que decidem viver a partir de si mesmo e não para a glória de Deus, não na perspectiva de Deus. E ali, meu irmão, o que me chama a atenção é que isso já fala para mim e para você alguma coisa. O que estamos vivendo é novo para todo mundo. Todos nós estamos no mesmo barco, todos nós estamos na mesma situação. Mas ouça bem, se nós professamos uma fé num Deus criador dos céus e da terra, que é real, que fala, que vê, que se move, que manifestou o seu amor por meio de Jesus Cristo, se nós falamos deste Deus e nós não conseguimos moldar a nossa vida no cotidiano a partir desta fé que está firmada na rocha, que é a verdade de quem Deus é, de duas uma: ou não conhecemos Deus, ou de fato não temos fé, apenas discursos vazios. E hoje eu quero falar de forma breve, para encerrar essa nossa reflexão no livro do profeta Abacuque, sobre o título Deixe Deus Ser Deus. E antes de alguém criticar, deixa eu já pontuar aqui: Deus não precisa de permissão de ninguém para isso. Quando eu digo deixa Deus ser Deus, é num sentido de como servo, como homem, como criatura, faça a sua parte, faça aquilo que lhe compete, assuma a responsabilidade e a sua parte, e deixe aquilo que compete a Deus, Deus fazer. Não ache que nós podemos opinar, mudar a vontade dEle, conduzir as coisas do nosso jeito, dizer para Deus, pôr Ele na parede: eu quero que o Senhor faça isso, amanhã tem que estar resolvido. Até quando, Senhor? O que Ele tem que fazer e o que Ele deve fazer. Não ache. Eu penso que toda essa situação que estamos vivendo há mais de 100 dias na nossa cidade, aqui no nosso caso, já deu para a gente perceber que é hora de pôr um ponto final e repensar as nossas vidas, repensar a nossa posição, quem nós somos, quem Deus é. É preciso colocar as coisas no lugar. É muito fácil nós irmos para a igreja, numa reunião, é muito fácil nós falarmos sobre fé, é muito fácil falar sobre Deus. São nos momentos como esse que a nossa vida é peneirada, que a nossa fé é provada no fogo da tribulação. É nesse momento que se estabelece e vai evidenciar, vai informar o que tem aqui dentro. Se eu sei que o meu Redentor vive, eu sei para onde estou caminhando,
eu não estou preso, eu não estou limitado, a minha visão não é assim apenas. Não é apenas numa perspectiva horizontal. Eu sei o que me espera. Eu sei o que Jesus foi fazer quando subiu aos céus. Ele foi preparar um lugar para todo aquele que crê com o coração e com a sua boca confessa Cristo Jesus, Senhor e Salvador de suas vidas. Eu sei. E é essa convicção que nós precisamos ter, porque ninguém, absolutamente ninguém, do mais pobre ao mais rico, do mais ignorante ao mais culto, todos nós somos vulneráveis, todos nós estamos no mesmo barco. Ponto final, basta, chega, vamos pôr as coisas no lugar. Deus não precisa de consultoria ou de assessoria, Ele governa de forma soberana. E a única coisa que nós podemos fazer é dizer, quando nós oramos e não entendemos as circunstâncias, as situações, Deus, traga o teu reino de forma plena e absoluta, porque o teu reino é de paz, o teu reino é de justiça, o teu reino é de alegria. Não espere nenhum outro tipo de reinado, de gestão, de administração que resolva as coisas nesse mundo. E por mais que nós não queiramos admitir, a Bíblia já diz que o mundo vai caminhar de mal a pior. Esta é a realidade. Deixe Deus ser Deus. O profeta Abacuque escreve uma canção. Ele possivelmente era um levita, e essa canção está baseada não mais na sua indignação com a situação, não mais com o desconforto de tudo que ele via, não mais naquela incoerência da prática com os discursos, com o coração. Aqui ele se volta para o caráter de Deus, para a santidade de Deus, para o poder, a majestade, a honra, a glória de Deus. E a partir disso, ele percebe e escreve uma canção que também é uma conclamação aos justos, aqueles que creem em Deus, a se fortalecerem e esperarem o reino de Deus, porque no capítulo 2, versículo 4, ele disse: o justo vai viver, ele viverá pela fé. Sabe por quê? Porque a morte não é o ponto final para aqueles que creem em Cristo Jesus. Ele disse no capítulo 2, verso 14: toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. O reino de Deus virá de uma forma tão plena e absoluta que todo olho verá, todo joelho vai se dobrar, toda língua vai ter que confessar. Ele disse que o seu reino seria pleno. Então o profeta Abacuque no capítulo 3 chama aqueles que querem crer, aqueles que querem descansar, confiar no Senhor, aguardando esperançosos a vinda desse reino de glória. E como é que ele faz isso? Vamos ler o capítulo 3. Capítulo 3 do profeta Abacuque. Uma oração do profeta Abacuque, uma canção, uma confissão. Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. A palavra ouvir aqui tem a ideia de ouvir com atenção. Senhor, eu ouvi com atenção os relatos dos teus feitos na história, e isso mexeu comigo. Sabe, se a gente pensar quantos livramentos, quantas bênçãos, quantas graças Deus tem nos concedido, nós ficaríamos abençoados, meditando nisso, nos grandes feitos de Deus. E a partir daqui, o profeta começa a descrever uma narrativa dos grandes feitos de Deus em prol da sua nação, do seu povo. Ele diz assim: ouvi da tua fama e tremo diante dos teus atos. E ele diz: Senhor, faz de novo, reaviva de novo, aviva a tua obra
no meio dos séculos, nesse momento, nessa época, faz as mesmas coisas, manifesta-se de forma poderosa, graciosa. Manifesta-se, Senhor, em tua ira, lembre-se da misericórdia. O que o profeta estava dizendo, virá juízo, porque tudo tem consequência. E aí ele diz no versículo 3, lembrando da história do povo de Israel, que não era povo, era uma família que foi como escravo para o Egito, ficou escravizado no Egito, ali se torna uma grande família, e Deus resolve escolher aquele povo para fazer uma nação, e deles serem instrumentos para falar desse Deus grandioso. Ele vai se lembrando disso, e ele diz no verso 3, se você conferir lá Deuteronômio 33, 2, você vai ver isso. Deus veio de Temã, lá do deserto, da região sul, dos lugares mais improváveis. O Senhor se manifestou. O santo veio do monte de Parã. Do deserto ele sai para caminhar com o seu povo, e Parã é um lugar onde a nuvem cobria o povo durante o dia, porque o sol quente podia fazer mal, e Deus, de forma cuidadosa, colocou uma nuvem para cobrir de dia e uma coluna de fogo para iluminar o caminho e aquecer, porque as oscilações de temperatura eram muito grandes. Sua glória cobriu os céus e o seu louvor encheu a terra. Seu esplendor era como a luz do sol, raios lampejavam de sua mão. Ele está descrevendo o Êxodo 13, 21, quando Deus se manifesta no Monte Sinai para estabelecer a sua aliança, os aspectos e os detalhes desta aliança com este povo. Olha só, versículo 5, pragas iam adiante dele, doenças terríveis seguiam seus passos. O que Abacuque estava dizendo? Nós estávamos presos no Egito, e o Senhor foi lá e nos libertou. O Senhor agiu de forma tão poderosa, que a maior nação do mundo teve que liberar a gente. Versículo 6, ele parou, mediu a terra, tremeu. Ele olhou e fez tremer as nações. Montes antigos se desmancharam, colinas antiguíssimas se desfizeram. Aqui, meus irmãos, a ideia aqui é de estabilidade, de permanência, decretos que nós achamos que nunca vai mudar, coisas que vão se estabelecer. O profeta estava lembrando, Deus é aquele que muda a história, Deus é aquele que muda cativeiro, ainda que a gente não imagine. Como diz o Salmo 126, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. Eu não acredito, me belisca, parece um sonho. Era o que o profeta estava dizendo. Essa figura de linguagem, montes antigos, colinas antiguíssimas, fala de situações na vida de Israel, que eles acharam, momentos que eles acreditaram, é o fim, não tem como mudar. A partir de agora é assim a nossa história. E aí o texto diz, tudo isso, montes antigos se desmancharam, colinas antiguíssimas se desfizeram, tudo aquilo que a gente acha que é ponto final. O texto continua, só existe uma coisa que é eterna, e é o caminho de Deus, é a vontade de Deus. Nada na nossa vida é tão difícil que Deus não possa mudar. Era o que o profeta estava cantando. Versículo 7, vi a aflição das tendas de Cuxã, tremiam as cortinas das tendas de Midian, enquanto eles caminharam, Números 31, versículo 7, pelo deserto, nações se levantaram contra eles, os etíopes, os midianitas. Deus livrou em toda a trajetória. Versículo 8, eram com os rios que estava irado, Senhor. Era contra os riachos o teu furor, foi contra o mar que a tua fúria transbordou, quando cavalgaste com os teus cavalos e com os teus carros vitoriosos. Êxodo 14, Josué capítulo 13, ele está descrevendo a travessia do Mar Vermelho, sendo perseguidos por
Faraó, montanhas dos dois lados, mar na frente, vamos morrer. Acabou, é o final. Verso 9: preparaste o teu arco, pediste muitas flechas, fendeste a terra com água. Os montes te viram e se contorceram, torrentes de água desceram com violência. O abismo estrondou e, erguendo as suas ondas, Deus abriu um mar, passaram a seco. Versículo 11: o sol e a lua pararam em suas moradas diante do reflexo das tuas flechas voadoras, diante do lampejo das tuas lanças reluzentes. Ele está descrevendo Josué 10, vale de Aijalon, lutando contra 5 reis, Josué e um bando de escravos seguindo para a terra que Deus deu. 5 reis se levantaram e Josué percebe que o dia está findando, eu não vou conseguir, nós vamos perder se anoitecer. E ele vira e diz: sol, detenha-se em Gibeon, lua, detenha-se em Avalon. A terra parou. E eles começaram a lutar, e a Bíblia diz que Deus mandou uma chuva de granizo com pedras tão grande, que a chuva matou mais do que a espada daquele povo. Ele estava lembrando, Deus é aquele que defende o seu povo, Deus é aquele que se move em favor dos seus, Deus é aquele que vinga o seu povo, Deus é aquele que caminha com ele, com o seu povo, Deus é aquele que está olhando, que é socorro. Versículo 13: saíste para salvar o teu povo, para libertar o teu ungido, esmagastes o líder da nação ímpia. Tu o desnudaste da cabeça aos pés, com as suas próprias flechas lhe atravessaste a cabeça, quando seus guerreiros saíram com um furacão para nos espalhar com maldoso prazer, como se estivessem prestes a devorar o necessitado em seu esconderijo. Pisaste o mar com os teus cavalos, agitando as grandes águas. Deus já fez tanta coisa. Deus já se manifestou de forma tão poderosa. Deus já fez tanto milagre. O Senhor já mudou tantas vezes aquilo que eu achava que era um ponto final, que não tinha jeito. E aí ele diz o seguinte no versículo 16: ouvi isso e o meu íntimo estremeceu. Meus lábios tremeram, meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilaram. Eu acho que eu tinha esquecido quem era Deus. Eu acho que eu esqueci o que Ele fez na minha casa, na minha família, na minha vida. Quando Deus decide agir, ninguém pode impedir. Eu estou espantado, Deus. E aí ele diz no versículo 17: tranquilo esperarei, alegre e esperançoso. É isso que diz, alegre e esperançoso. Esperarei o dia da desgraça, o dia do juízo. Deus vai julgar todos os povos da terra. Ninguém está ileso, ninguém escapa. Mas eu aprendi o segredo: o justo vive pela fé. E aí ele termina a sua canção dizendo: mesmo não florescendo a figueira, de onde as folhas e o fruto se fazia farinha, era o pão, comida. Mesmo falhando a safra, mesmo não havendo uva nas videiras, o vinho, sinônimo da alegria. Mesmo que não tenha comida, não tenha alegria. Mesmo faltando a safra de azeitonas, o azeite era usado como remédio. Mesmo não havendo produção de alimento nas lavouras, ou seja, fome e miséria estabelecida sobre a terra, nem ovelhas no curral para nos aquecer com a sua lã, com a pele, fazer roupa para a gente.
nem os bois no estábulo que nos servem de alimento com a carne e também ajuda no momento do trabalho pesado. Ainda que não tenha comida, ainda que falte alegria, ainda que falte remédio, ainda que tenha fome, escassez, me falte, eu ainda assim exultarei no Senhor, me alegrarei, eu vou dançar, eu vou pular, eu vou cantar alegremente. O Senhor, o Deus que me salva, está comigo. Meus irmãos, isso é profundo demais. Davi entendeu isso e por isso pode dizer: ainda que eu ande num vale de sombra e de morte, não temerei. Por quê? Porque eu sou forte, porque eu tenho recursos, porque eu posso, porque tu estás comigo. Eu sei que eu tenho proteção, eu sei que eu tenho a bênção, eu sei que o Senhor está escrevendo e conduzindo a minha história, ainda que eu não entendo. Eu quero, como um filho, como uma criança, descansar nos teus braços e permitir que o Senhor me conduza. É isso que eu quis dizer quando deixe Deus ser Deus, meus irmãos. E ele diz: o soberano, o Senhor é a minha força, a minha base. O Senhor, Ele é meu dono. A ideia aqui de soberano, Deus, é alguém poderoso, distante. A ideia de Senhor é alguém que está perto, é alguém que eu pertenço a Ele, eu sou dele, Ele é meu, Ele vai cuidar de mim. Ele faz os meus pés como os da corça, me faz andar em lugares altos. O profeta Abacuque usa aqui a figura da cabra montesa, que o solo pode ser o mais difícil. Por mais difícil que seja, essas cabras, elas têm a capacidade de pisar em terrenos acidentados, não caem, não ficam paralisadas. É para lá que eu vou. Eu vou para os lugares altos, lá é o meu lugar. E o profeta está dizendo: Deus vai me encher de graça e força nas minhas pernas para eu caminhar por qualquer tipo de terreno acidentado. Eu não ficarei paralisado. A situação, por mais difícil que seja, por mais adversa que seja, isso não vai me fazer retroceder. As minhas pernas serão agraciadas pela bênção de Deus, e eu vou caminhar, porque eu estou indo para os lugares altos. Deus é a rocha onde nós firmamos os nossos pés. Deus é esse lugar firme onde nós podemos caminhar, não pelo que vemos, mas pelo que cremos, na esperança de chegarmos um dia diante de Deus e cearmos com o Cordeiro, e lá viveremos eternamente com Deus, porque decidimos deixar Ele ser Deus na nossa vida, na nossa casa, na nossa agenda. Permitimos Deus conduzir a nossa história. Por isso o profeta Abacuque nos aconselha: traga à memória aquilo que te dá esperança. Medite sobre os atos poderosos de Deus na história. E quando você se lembrar quem é Deus, tema o Senhor. Esse é o princípio da sabedoria. Nos momentos de adversidade, ore e clame, peça a Deus como Ele fez. Senhor, faz de novo, manifesta de novo. Mas mais do que agir em meu favor, age em mim. Muda quem eu sou, e a partir de mim começa uma obra de avivamento. Mantenha sua fé no Senhor. Deus cuida dos seus. Sua vontade é boa, é perfeita e é agradável. Alegrem-se pela força, pela direção e pela vitória futura que nos espera. Deixe Deus ser Deus na sua vida. Não queira estar no controle da sua história. Sejamos apenas ovelhas. Descansemos tranquilo enquanto Ele trabalha, porque nunca se viu, nem com os ouvidos se ouviu, de um Deus semelhante a esse, que trabalha em favor daqueles que nele esperam, confiam, creem. Cante,
adore, exulte, celebre, dance ao Senhor, exalte a Deus, o Deus que é o Deus da sua salvação. Enquanto isso, sigamos subindo a montanha rumo aos lugares altos, rumo à nossa morada eterna. Deixe Deus ser Deus na sua vida. Eu quero orar com você e quero pedir para Deus, hoje, nessa noite, visitar a sua vida, o seu coração, a sua mente, a sua casa, pondo as coisas no lugar, dando para você a percepção que Abacuque teve, a paz, a tranquilidade, a esperança, de que mesmo num momento de adversidade, não serei abalado, não me abalarei. Renda-se e entregue a Ele hoje a sua vida. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele tudo fará. Eterno e bom Deus, nós te louvamos nessa noite. E Senhor, queremos reconhecer que dependemos, precisamos, necessitamos de uma ação do Senhor. Mas não apenas no mundo, mas no nosso coração, na nossa casa. A começar em nós, transforma-nos. Molda-nos segundo a Tua vontade, a Tua perfeita vontade. Refaz a gente. Faz a gente de novo, restaura-nos. Senhor, e perdoa-nos pela insensatez de querer conduzir e caminhar na vida como se o Senhor não existisse, como se o controle não fosse do Senhor, que é soberano sobre tudo e todos. Perdoe-nos a falta de fé. Perdoe-nos a incoerência, Senhor, de procurar-te nos momentos difíceis, mas nos momentos bons da nossa vida, deixar o Senhor de lado, não te consultar, não pedir a tua bênção. Senhor, que o teu Espírito nos traga a memória, nos traga a lembrança, tudo aquilo que o Senhor já fez na nossa história. Nos ajude a perceber quem o Senhor é e assim nós nos posicionarmos de fato como quem somos. Pó, pequenos, imperfeitos, mas que são amados pelo Senhor. Nos ajude a te adorar. Nos ajude, Senhor, a viver acima das circunstâncias. Pai, em nome de Jesus, visita essa mente, esse coração que está aflito, Senhor, desesperado. Que nessa noite a paz do Teu Espírito possa banhar essa pessoa por dentro e por fora. Que as águas do Teu Espírito Santo, junto com as lágrimas, lavem a alma. E essa pessoa se levante, crendo, confiando, declarando Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, dizendo: eu pertenço ao Senhor. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Me conduza. Senhor, faz isso, Pai. Em nome de Jesus. Manifesta Tua obra no meio dos séculos. Aviva. Faz de novo e engrandeça o Teu nome sobre toda a terra. Estabeleça o nome de Cristo Jesus em todos os povos. É o que eu peço, Senhor, porque isso é a Tua vontade e eu sei que é isso que o Senhor vai fazer. Queremos descansar, esperançosos, enquanto aguardamos esse glorioso dia, no nome de Jesus.